Vamos ver primeiro, vai. Tá. Não, mas bota o fio, senão minha mãe não sabe disso. Pode falar, poxa. Som. Tá gravando já, pode falar. Não, mas tem que botar o... Sai normal, meu. Sai normal? Amém? Amém? Amados e amadas, nós reiniciamos a live porque ocorreu um problema na imagem. Se alguém tiver alguma questão aí, nos avise aí no ao vivo. O Alexandre está atento aí nessas questões tecnológicas, ok? Amém? Aleluia. Então nós acabamos de ler aqui o Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16, onde a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu pedi aqui para a igreja anteriormente, repetir junto comigo, que Jesus é o presente de Deus, aleluia. E verdadeiramente Jesus é um presente de Deus, né? É interessante que a palavra diz assim, Deus deu. Deus nos deu o maior presente que nós poderíamos receber. E quando eu falo nós, eu estou falando de toda a terra, de todo o globo terrestre, de toda a humanidade. Jesus não veio especificamente para uma nação, para um determinado povo. Jesus não veio para a igreja evangélica, Jesus não veio para a igreja católica ou qualquer outro tipo de religião, não. Jesus veio para o mundo. Jesus veio para alcançar todas as almas, com uma missão. Que missão? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí continua aqui no versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho, essa é a missão do Cristo. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que não julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então está escrito aqui mundo. Está escrito igreja evangélica, igreja católica, alguma outra religião. Não. Veio salvar o mundo. Jesus veio para todos nós, para toda a humanidade. Jesus não veio para uma esfera elitizada, Jesus também não veio só para uma esfera mais pobre, não. Jesus veio para proclamar o seu reino, chamar e fazer discípulos, para que esse evangelho, que são as boas novas, a palavra que cura, que salva, que liberta para toda criatura. Pregar o evangelho para toda criatura. Pregar o evangelho só para quem é de tal país? Não. Pregar o evangelho só para quem é do Rio de Janeiro, só para quem está na Ásia, só para quem está na América do Sul, só para quem está na África? Não. Toda criatura. Todas as pessoas, homens, mulheres, jovens, idosos, crianças, todos. Jesus veio para todos. E Deus nos deu esse presente. E Ele veio cumprir essa missão. Quero o quê? Não veio para julgar, mas veio para salvar. Quem nele crê, não é julgado. Quem não crê, já está julgado. Porquanto não crê o nome do unigênito Filho de Deus. Aleluia. Às vezes a igreja, e isso é isso é mistério que aconteça. Muitas instituições, entidades políticas, religiosas, ou talvez governamentais, enfim, festas, posso aqui elencar um monte de coisa, venha falar de Jesus, venha escandalizar o nome dele, venha mostrar coisas que possam ir contra aquilo que a gente tem um pensamento e nos desagrade, e vá contra a nossa fé. Mas eu quero dizer nesta manhã que Jesus não precisa ser defendido por nós.
por nenhum de nós. Ele não precisa. Acompanhe comigo aqui no Evangelho segundo Mateus. A partir do 49 para a gente... Capítulo 26, 2,6, capítulo 26, 2,6, a partir do versículo 48. E diz assim: Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar, é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: Salve, mestre. E o beijou. Aqui é Judas, tá? Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Olha o que Jesus falou: Amigo, para que vieste? Para o traidor. Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus. Isso é, pegaram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus... Se a gente ler os evangelhos por completo, a gente vai saber que esse é Pedro, tá? E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Embainha a tua espada. Pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que eu não posso rogar meu Pai, e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumprir as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? Jesus se entregou. Ninguém prendeu Jesus porque ele quis, ele o deixou para que as Escrituras viessem a se cumprir. Jesus, será que num sopro, num pensamento, numa palavra, e ele mesmo diz aqui, será que eu não poderia rogar ao Pai que me enviasse 12 legiões de anjos para me defender? Jesus até exagera, porque precisaria de 12 legiões? Não, um único anjo só. Mas ele quis mostrar aqui o tamanho do poder. Então ele dá uma exagerada mesmo. Se quisesse, eu rogava 12 legiões, mas precisaria de 12 legiões? Não. A palavra de Deus diz que Deus enviou 2 anjos para Sodoma e Gomorra. Imagina aqui para um pelotãozinho aqui, de soldado aqui. Aqui não tem, mas podia enviar meio anjo. Não tem meio anjo, mas um único anjo para defender ele, para lutar por ele. Que acho que se ele luta, sobra só a poeira. De repente o anjo ia dar um tapa assim, ia cair só o aprender, né? Porque se Jesus vai lutar ali, vai sobrar só pó. E a igreja perde tempo querendo defender Jesus para o mundo. Enquanto que quem precisa de ajuda somos nós. Quem precisa ser defendido somos nós. Nós não lemos lá o saldo que Deus é o que? O nosso escudo. Está lá no Salmo. Qual salmo que eu li? Foi o 18. Lê aí para mim, Helena. O 28, Salmo 18, 28. Lá atrás, né? Acho que eu vou achar primeiro. Ah, está na tela. Quem precisa de luz? Somos nós. Ele é a luz. Ele é a nossa fortaleza. Quem precisa de luz nas trevas somos nós. Quem precisa ser defendido somos nós. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus?
Versículo 29, olha só que interessante. Eu estou falando isso porque tem conexão, é proposital isso, tá? A leitura do Salmo. Pois contigo, com quem? O salmista? Com Deus. Desbarata exércitos com o meu Deus, salto muralhas. Ele só consegue desbaratar exércitos, saltar muralhas, porque Deus é que está com ele. Não é o contrário, não. Não. Eu tô com Deus está comigo, não. Deus está contigo no sentido dele estar realmente contigo. Então é Deus que nos faz levantar diante dos nossos inimigos. Mas não é a nossa força, não é nosso carisma, não é o muito falar ou o bem falar, não é persuasão, não é força, não é espada. Na história da igreja, alguns movimentos religiosos por parte da igreja desembainharam muita espada. A gente pode falar das cruzadas. Muitas mortes surgiram ali. O povo judeu foi perseguido e morto pela igreja católica, pela igreja daquele tempo. Por quê? Porque a má leitura da palavra, a má interpretação, e queria matar, queria persegui-los, queria encarcerá-los. E no Brasil não foi diferente, no mundo, querendo empurrar a goela abaixo aos indígenas e aos escravos que aqui chegavam, a religião. E não é desse jeito. Não é na nossa força. Não é pela espada, não, povo. Deus nos deu outras armas. O apóstolo Paulo, a igreja acredito que é bem conhecida lá, Efésios 6. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas são regiões celestes. Contudo, não estou dizendo que tudo também é espiritual. Algumas coisas são, outras não. Algumas coisas dependem da nossa atitude, da nossa mudança de vida, da nossa metanoia, da nossa transformação. Por quê? O nosso testemunho converte pessoas. O nosso agir, o nosso falar, a mudança das nossas atitudes, isso é, dando testemunho de Deus, de Jesus. Porque em Atos 1:8 ele fala para que a gente seja testemunha dele. Com as nossas boas práticas de fé, almas se converterão. Almas chegarão a Jesus. Então não é pela espada, não é no discurso agressivo, não é na persuasão humana, não. Se Jesus quisesse se defender, ter se defendido, ele tinha chamado algum anjo para dar conta daquilo ali. Nem ele ia se meter, nem ele ia fazer nada. Ele entregou-se. Jesus se entregou pela humanidade, por todo mundo. E ele é poderoso para isso. E ele cumpre aqui as escrituras até o fim. Até o momento que ele está lá no madeiro e fala assim: tudo se cumpriu, está consumado, entrego o meu espírito. Pronto. Estou consumado. Jesus foi fiel até o fim. E cumprindo as escrituras, ele ressuscita no terceiro dia. E é interessante que já ressurreto e antes de ascender os céus, lá no próprio Atos 1:8, ele fala assim: vem cá, quando é que a gente vai tomar o reino que está sobre nós subjugado? Porque eles queriam ir para a espada, eles não estavam entendendo. Antes de Jesus ascender ao céu, que ele queria espada de novo. Não é chegada esse tempo.
Vocês têm que ser minha testemunha, isso é, fazer o que eu fiz aqui. Fazer o que eu fiz enquanto estava com vocês. Falar as palavras que eu falei enquanto eu estava com vocês. Operar os sinais que eu operei aqui com vocês. Tudo aquilo que eu deixei para vocês, uma nova aliança, um novo testamento, uma palavra de salvação, uma palavra de cura, uma palavra de libertação. Proclamar o reino a toda criatura, fazer discípulos. Deus nos chamou para isso, não foi para a violência, não foi para desembainharmos espadas, não foi para matar ninguém, não. Jesus nos chamou para proclamar vida, vida em abundância, uma nova vida, um novo tempo, tempo de boas novas, que é o Evangelho, significa isso, boas novas, uma palavra que vai levantar o cansado, uma palavra que vai levantar aquele que está enfermo, aquele que precisa de uma palavra de fé, que vai dar certo, que vai caminhar, e a gente vai chorar junto, vamos nos alegrar juntos, vai ter bons dias e dias ruins, mas seguindo em fé, seguindo proclamando esse Evangelho, seguindo proclamando a boa palavra, dando vista aos cegos, levantando os coxos, curando os enfermos, trazendo a boa palavra para aqueles que estão em prisões, prisões espirituais e prisões concretas, de tijolo, de ferro, que está ali, mas esse que está preso também precisa dessa palavra. Esse que está preso também precisa receber essa palavra. Aquele que está na rua com fome também precisa receber essa palavra. Aquele que perdeu a casa precisa receber essa palavra. Aquele que perdeu o emprego, aquele que está doente, precisa receber essa palavra. Aquele que está com a família passando um momento difícil precisa receber essa. Nós precisamos receber essa palavra. A igreja precisa entender aquilo que o Senhor está falando conosco. Porque mesmo ressurreto, vendo Jesus lá, vamos tomar o reino agora? Vamos para a espada? Não. Não é na violência não é guerreando desse jeito não. Mas é falando a boa palavra. É proclamando um caminho diferente. Caminho de paz, caminho de verdade, caminho de vida, só a verdade é a vida, né? Um caminho libertador, não é algo que aprisiona, pelo contrário, é algo que liberta. Nós éramos escravos antes, porque nós não tínhamos o conhecimento. Hoje nós somos livres. Deus não impôs nenhuma corrente, nenhum grilhão nos nossos pés, nem corrente nas nossas mãos. Nós escolhemos estar aqui. Nós decidimos seguir esse caminho, que tem os seus percalços, difíceis, de problemas, de dificuldade, de choro, de dor, mas também tem de alegria, também tem de festa. Vivemos nessa vida. Mas é melhor viver com Cristo. Temos dificuldade, mas é melhor passar dificuldade com Jesus. Temos momento de choro, mas é chorar com Jesus junto com a gente, do que Ele não está conosco. Temos momentos que às vezes a gente quer desistir, mas o Senhor vai lá e dá uma palavra, continua, fica, permanece. Eu sou contigo, não desiste. Vem comigo, eu sou o Cristo. Segue-me. Lança rede, né? Ora, jejua, chora se for preciso chorar, mas vem comigo, espalha o Evangelho, proclama a palavra do reino, espalha esse reino, que não é daqui, mas
Começa aqui. Começa aqui. Tudo começa aqui. E a gente tem que escolher o caminho. O Evangelho é a espada. Ele é a espada. Que atravessa o quê? Corpo, alma, medula e ossos. A palavra é a espada. Está lá também em Efésios. E a espada. É dessa espada que nós precisamos. E não daquela espada que o discípulo sacou e cortou a orelha lá. Não, não é dessa espada. Não é a espada de metal, mas é a espada da palavra. É a espada do Evangelho. Que é essa que vai ferir o diabo. É essa que vai cortar a doença. É essa que vai fazer o coxo levantar, o cego enxergar. É essa espada aqui. Não é a espada feita por mãos humanas, não. É a espada inspirada por Deus, dado aos homens inspirados pelo seu Espírito para nós. É a espada do Espírito, que corta corpo, alma, ossos e medulas. É essa que penetra os nossos corações. A espada por mãos humanas só mata, ela atravessa o corpo, mas não atravessa a alma, nem medula. Pode até atravessar a medula, mas ela não atravessa a alma. Ela não atinge verdadeiramente aquilo que precisa ser atingido, mas ela mata. A espada feita por mãos humanas mata, mas a espada de Deus, a palavra do Senhor, vivifica. Amém? Glória a Deus, que o Senhor possa ter falado com você nesta manhã, através da palavra dEle. Amém? Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, pelo teu evangelho, que cura, que salva, que liberta. Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor se entregou por nós, se entregou por todas as nações, cidades, países e estados. O Senhor se entregou por todos os povos, Senhor. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus, amém. E vamos iniciar a nossa escola dominical, que está sendo preparada, já está com o Alexandre ali. Hoje, a irmã Esther não vai estar com os jovens, ela foi chamada para ministrar uma palavra numa igreja. Pastor Luiz Tavares está em repouso, mas estará conosco aqui mais tarde, amém? Aleluia. À noite, se o Senhor permitir, eu estarei levando uma palavra na igreja metodista em Tribobó, amém? Aleluia. Glória a Deus. Xane, prepara que eu vou beber um golinho da água aqui. Aleluia. Que a Cleide colocou aqui para mim. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o finalzinho do outro. Para a gente encerrar aquela outra? Então a gente vai encerrar o finalzinho da aula passada e vamos iniciar o outro, amém? Que a gente começou a pontuar algumas coisas, né? Então, traga à sua memória tudo que Deus fez por você. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Lamentações 3:21. Pois você anota. Depois eu vou deixar, ao término de todo o estudo eu vou colocar lá no grupo. Eu não vou colocar antes, senão o espertinho vai ler tudo e não vai vir na escola. Então depois que a gente acabar, a gente coloca tudo lá, para atiçar a pessoa a vir aqui. Amém? Aleluia. Passa aí, Alexandre. Em todo momento de luta, em todo momento de tristeza, a estratégia do inimigo, as armas dele continuam as mesmas: medo, pensamento de escassez, culpa, e o objetivo dele é nos roubar a esperança. Vamos. Por isso é tão importante nós trazermos à memória os grandes feitos de Deus. Eu enfatizei isso aqui na aula passada. Não é você viver de nostalgia no meu tempo. Não. Trazer memória, não. Deus já operou. Deus fez aquele milagre. E Ele é poderoso para fazer novamente. Deus
fez esse movimento que ninguém poderia fazer. Nenhum homem, nenhuma mulher. Mas é trazer isso ao teu pensamento. É trazer isso de volta ao teu espírito. Feitos em Deus, em nossas vidas, em nossa família espiritual. Tudo que Deus fez em nós e através de nós, lembramos de nosso chamado e propósito. Lembramos que somos filhos e filhas amados de Deus. Encerrou? Tem mais uma? Para encerrar esse, ainda tem muita coisa? É mesmo? Então vamos continuar aqui então. Vamos dar continuidade. Continua aí. Eu pensei que estava no finalzinho. Amém. 2. Testemunhe. Quem não está acompanhando na escola dominical, quem falta, eu sei que vocês têm aula com a Esté diferente, tá? Mas aquele que vem para a aula no templo e não acompanha, está perdido. Está perdido aí. Então, por isso que é importante você acompanhar a escola dominical, vir na escola dominical. 2. Testemunhe o que Deus tem feito por você. Muitos samaritanos, lembra, o nosso estudo lá na aula passada foi falado o quê? Sobre aquela mulher do poço, que ela virou o quê? Uma discípula e uma discipuladora. A gente está falando aqui de discipulado. Esse estudo aqui é sobre discipulado. Ela parou lá no poço, Jesus trouxe a revelação da vida dela, ele falou da água que mata, a verdadeira água que mata a sede, não aquela água do poço, e ela vai o quê? Vai espalhar, vai espalhar. Eu encontrei um homem aqui que ele é o Cristo, e ela trouxe uma multidão com ela. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte: testemunho dado pela mulher. Ninguém foi estar com Jesus, não. Aí eu pergunto a você: alguém vai encontrar com Jesus se não for pela tua vida, ou a mim, ou alguém aqui? É pela nossa vida. Mas Deus pode se revelar. Se pode, e já ouvi testemunhos disso. Mas não é algo comum. Não é algo comum. Quem vai espalhar o testemunho é a igreja. Mas já escutei testemunhos de pessoas em outros países que, acho que talvez por falta do discípulo, por falta de chegar lá a palavra, as pedras começam a clamar. Já escutei testemunhos disso, mas não é algo comum. É a igreja que espalha o evangelho, que fala das boas novas. Através do quê? Do testemunho. E essa mulher foi testemunha viva. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte: testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tem feito. Olha só. Às vezes a palavra de Deus diz tudo que a gente precisa, né? Ouvir. Parece que a espada está entrando na carne. Por isso que ela é espada, porque está, Mas a palavra tem que nos confrontar mesmo. A palavra ela tem que vir ao nosso encontro, em alguns para nos encontrar e nós a encontrarmos, mas em alguns momentos ela tem que vir de encontro, que é diferente. Que vir de encontro também em alguns momentos. Continua. Vamos lá em João 4,39. Tem uma referência ali. Antônio, lê para mim, João 4,39. Lê bem alto. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Pronto. Voltemos lá. Olha a importância de dar testemunho. Olha a importância da gente dar testemunho na faculdade. Pedro já está na faculdade também? Está entrando agora ou já está? Vai entrar agora. Importância do testemunho do Pedro, da Adriele, do Gabriel, do Daniel, do outro Pedro, né? No nosso trabalho.
na nossa vizinhança, né? Lá na United, né? Lá consertando lá. A peça do helicóptero caiu no pé, o Antônio dá um glória a Deus, cara. Em vez de soltar um palavrão, ele dá um glória a Deus lá, bem alto, cara. Né? Até unção, né? Pulsante no dedão do pé, né? Por quê? Porque é um testemunho. Talvez você possa ser uma pessoa tímida, ou que tenha dificuldade de falar em público, ou não saiba versículos de cor para falar. Mas me diga, quem melhor do que você? A gente já não leu isso, não? Hã? Uma parte, tá. Então a gente pode ser tímido. Tem gente que tem uma timidez, né? Tem gente que tem dificuldade de falar em público, né? É mais retraído. Tem outras pessoas que são mais abrangentes nesse sentido. Ok. Mas me diga, quem melhor do que você para contar o que Deus tem feito por você? Você é a melhor pessoa. Você é a melhor pessoa. Eu posso contar, conheci a Adriele lá, a menina de Deus, do louvor e tal. Ela deu um testemunho, eu posso contar o testemunho dela. Mas ela vai ser melhor contar o testemunho próprio dela. A Lena também, Rosimar também, Cleide também, Antônio também. Quem melhor, né? Eu conheço testemunhos lindos. Talvez se eu contar vocês vão ficar impactados, mas talvez a pessoa que vivia aquilo vocês vão chorar. Porque é melhor que seja ela, né? Para quê? Para impactar, para dar testemunho, através de um testemunho. Mas porque as pessoas conheciam a vida daquela mulher. Caramba, se essa mulher aí se converteu, que estava assim, assim, assado, vamos atrás dela, porque tem algo diferente nesse negócio aí. Tem algo bom aí. Quem melhor do que você para dar o seu próprio testemunho? Quem melhor do que você para falar da sua vida, quem você era, como foi sua transformação e com você tem se tornado um extraordinário discípulo de Jesus. Eu pedi uma gentileza, eu fui beber um pouquinho dessa água, mas ela está com gosto esquisito. Se alguém pudesse beber, porque eu não sei se é o meu paladar. Ela veio do garrafão direto? É engraçado sentir um gosto esquisito. Porque para não ser eu, mas se alguém depois beber aqui, não sei. Não sentir não, bebe essa aqui. Não, bebe essa aqui. Quero saber se é o meu paladar. Não sei. Prova aí. Vamos voltar aqui. Passa aí, Alexandre. Eu li aqui, ó. Foi. Volta. É o meu paladar? Amém. Então é o meu paladar. Ok. Mas me diga, quem é melhor do que você para contar, isso aqui eu já li, quem é melhor que você para falar da sua vida, quem você era, como foi sua transformação e com que você tem se tornado um extraordinário discípulo de Jesus. Continua. Quê? Fala. Então não é meu paladar. Então tá bom, obrigado. Dá para Alexandre beber. Dá da jarra aí para ele aí. Amém. O maior testemunho é o que Deus tem feito em você e através de você. Esse é o maior testemunho. Amém? Continua, Alexandre. Agora começa o 3. Amém.
Então, o título do estudo 3, o mesmo estudo. Não, que está dentro disso, mas é a terceira parte, não é isso? Ok. Seja parte do milagre de Deus. Tem um título aqui. Seja parte do milagre de Deus. Por causa da sua palavra, muitos outros creram. Que palavra? Da mulher samaritana. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este realmente o Salvador do mundo. Olha só que coisa maravilhosa. Então eles tiveram essa oportunidade. E eu tive a oportunidade aqui já de falar que os samaritanos, que os judeus tinham, assim, asco dos samaritanos. Não queriam, não conversavam com eles, não chegavam perto deles. Por quê? Porque era um povo que tinha muita idolatria, né? Adoravam outros deuses, tinham práticas muito diferentes dos costumes judeus, ok? Então tinha essa questão, mas já expliquei também a parte histórica aqui, da separação do reino, né? Vocês já tiveram a oportunidade de ouvir isso também. Continua. Som. Não é sem motivo. Som. Não é sem motivo que pessoas vêm até você para relatar problemas pessoais. Não e sem motivo que pessoas costumam se abrir com você. Não é sem motivo que muitas vezes você vive ou presencia situações, muitas delas problemas difíceis ou até impossíveis aos olhos humanos. Conforme nós vamos caminhando na caminhada de fé, buscando ao Senhor, Deus vai se revelando a nós. Conforme nós vamos lendo mais a palavra de Deus, conforme nós nos dedicamos mais a orar, conforme nós nos dedicamos ao jejum, à oração, à prática da leitura, Deus vai se revelando a nós. Deus vai trazendo pessoas para perto de você. Mas isso é uma busca individual. Nós vamos ver pessoas que estão há muito tempo numa igreja e que não vê nenhum movimento. Nós vamos ver pessoas que às vezes estão há pouco tempo na igreja, mas Deus já está operando grandes coisas. Por quê? Porque isso não é o tempo de igreja. Isso é a dedicação de busca. Então a gente vai ver disparidades às vezes. Isso não é tempo de igreja, não. É momento de busca. É dedicação de busca. É disponibilidade. E Deus vai operando. Deus vai se manifestando. Deus vai se revelando através da palavra, de um sonho, de alguma manifestação. Às vezes alguém vai olhar para você e vai falar: interessante. Não, você é diferente. Tem uma luz, tem algo assim. E eu confio em você para te contar algo. E aquela pessoa te conta algo. E não é para você sair espalhando, não. Não. Aí você tem que entender o que está acontecendo. Espera aí. Aí você vai falar para às vezes a pessoa pode se surpreender. Fala assim, eu vou orar por você. Ou depois que ela te conta, vamos fazer então aqui uma oração? E você ora pelaquela pessoa. E talvez você impacte aquela pessoa. E a partir dali você está orando. E você, sem fazer
talvez tanto esforço você está ali discipulando alguém. Aí chega uma, pô, cara, vai ter um evento lá na minha igreja, lá, dá um pulo lá. Ah, tem uma célula na casa de um amigo meu que eu vou, na minha casa, dá uma chegada lá e Deus vai operando, Deus vai trabalhando, você está dando testemunho, né? Você passa a ser uma pessoa de confiança daquela pessoa que te contou um negócio, que foi procurar. E talvez mais coisas aconteçam, né? Pode passar, Alexandre. Você carrega dentro de você a resposta para todos os problemas do mundo. Jesus é a solução para todos os problemas do mundo. Está aqui com um ponto de exclamação aqui. Para ficar bem gritante. Continua. Conclusão. Ah, não, então está concluindo o estudo da semana passada. Essa é a conclusão da semana passada. Conclusão. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8, qual eu já falei aqui. Então, Deus nos chamou para sermos testemunha. Vamos iniciar, então... Tem mais coisa? Ah, então ainda está na conclusão. Então, vamos lá. Está na conclusão ainda. Perdão. Permita o Espírito Santo... é permissão. O Espírito Santo é um cavalheiro. Lembra que eu falei aqui na pregação, que não é força, né? Não, o Espírito Santo é um cavalheiro. Permita o Espírito Santo usar a sua vida e o seu testemunho. Acredite, toda ferida, essa aqui que você está falando, isso é uma frase bem impactante, né? Acredite, toda ferida fechada é um ministério aberto. Sabe o que acontece? Tudo aquilo que você já passou. Pastor, mas eu passei um trauma. A ferida que foi fechada é um testemunho. É um ministério aberto. Tudo que você já passou na sua vida, todas as suas cicatrizes vão só para você lembrar: Deus me tirou desse negócio aqui. Deus fez isso pela mim. Isso é para te fortalecer. Isso é para deixar você sempre, quando a gente pensar em parar, lembrar: não, Deus me cicatrizou. Às vezes a ferida ficou muito tempo aberta, mas Deus foi lá e fechou. As cicatrizes permanecem, as marcas permanecem, mas você está tratado. E agora você vai falar daquilo que Deus fez por você, né? E quando a gente dá testemunho de coisas que nós passamos, de momentos difíceis, de experiências ruins e de boas experiências. Fala, Lena. Sim. Por quê? Porque às vezes você vivenciou coisas na sua vida que vai servir de testemunho, Lena. Você já é uma mulher experiente. Então talvez vão ter mulheres que não têm a sua experiência de vida. Aquilo que você passou na sua vida, você fala: minha filha, vem cá que eu vou te dar um testemunho. Vem cá que isso aqui já aconteceu comigo. E através do seu testemunho, mulheres serão curadas. Através do seu testemunho de vida, daquilo que você já passou, daquilo que, né, Deus fez na sua vida, está fazendo. Olha, minha filha, né, para as mulheres mais novas, né, para as meninas mais novas que estão recém-casadas, que estão ainda com os filhos pequenos, que estão caminhando, minha filha, Deus usa a gente para isso.
Deus usa a gente, né? Deus pode usar o Pedro, a Adriele, e os jovens que estão aqui, ainda mesmo novos, ó, com outros jovens, não, ô meu amigo, minha amiga, ó, Deus está fazendo isso na minha vida, também aconteceu isso comigo, ó, mas Deus está me tratando, está operando, está trabalhando, e você impacta, né? Aquela pessoa, pô, vou seguir esse negócio aí, né? Você acaba virando uma conselheira, né? A gente lembra lá de Noemi e Ruth, né? Com testemunho Noemi foi para Ruth, né? Ó, teu Deus agora é o meu Deus, porque ela viu a postura da sogra dela, que tratava ela como uma filha, na verdade, né? Ela deixa de ser sogra e vira a mãe dela ali praticamente, né? Olha, teu Deus agora é o meu, eu quero servir esse teu Deus aí, porque eu quero ser igual a você, né? Eu quero seguir esses caminhos, esses passos, né? É tão tremendo que Ruth está na genealogia de Cristo, né? Está ali dentro, coisa maravilhosa. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa e eu souber responder, tá? Eu não sei todas as coisas não, nem poderia. Uma entrega, uma mudança. Se a pessoa está há tanto tempo, mas também não muda, como é que Deus opera? Como é que faz? Né? Tem que querer. Pedir, permitir. A gente vai permitir que o Espírito Santo, não é pela espada, é pela espada. Deus vai obrigar, tem que... Não vai. Ele fala, olha, estou aqui, estou te esperando, vem. Deus não vai obrigar. Deus tem poder para isso, mas Ele não faz isso. Porque Deus não fez bonecos. Nós não somos fantoches na mão de Deus. Nós não somos peças de um tabuleiro que Deus joga xadrez. Não, nós não somos isso. Nós não somos um número para Deus. Nós somos vida, nós somos almas viventes, né? Então, mas a pessoa tem que entender. E eu citei aqui no domingo passado, né? Jesus fala com aquela mulher e também fala com Nicodemos, no mesmo evangelho, João. Nicodemos, inicialmente, sendo o mestre da lei, capacitado, conhecedor das escrituras, das profecias, enfim, ele não entendeu o que era nascer de novo naquele momento. Naquele momento ele não entendeu. E aquela mulher samaritana, sem um conhecimento teológico, sem conhecimento de escritura, ela ainda pergunta para Jesus, mas onde é que eu vou adorar? Eu adoro em Jerusalém, não importa o lugar. Adora em verdade e em espírito. Esse é o lugar, é a tua casa, é a tua igreja lá, a casa de oração, não importa o lugar. O lugar não importa. Importa que você seja verdadeiro, verdadeira, em espírito e em verdade. Importa que você me adore em verdade, não seja fingido. Tem gente que é fingida, né? Uma benção, né? Levanta a mão, tal, não sei o que lá. Na igreja é uma benção, em casa só o sangue do Cordeiro. Né? Já contei uma história aqui, né, do menino que chega para o pastor e fala, pastor, eu queria morar na igreja. Mas por quê, meu? Porque na igreja meu pai não fala palavrão, não xinga, não bate na minha mãe, né? Não maltrata a gente. Na igreja, eu queria morar aqui, porque aqui meu pai é outra pessoa. Infelizmente isso tem em muitos lugares, né? Em muitas religiões, né? Pessoas que usam capas, pessoas que adianta, né? Se é um negócio, teu filho está vendo você, pô.
Está vendo qual é a tua atitude. Não, pô, meu pai é um cara... Pai lá na igreja é assim, lá em casa também ele é assim também. Quando ele tem que ser duro, ele é duro, e quando ele tem que me presentear, ele vai me presentear. É a mesma coisa. Isso vale para marido, para mulher, para filho, para pai, né? Ah, meu filho na igreja é uma benção, faz tudo lá. Em casa não lava um copo. Não adianta, né? Não ajuda em nada. Então, pais e filhos, esposas e maridos, né? A gente, se o assunto na mesa do almoço da tua casa for falar mal da igreja, dificilmente seu filho vai querer estar vindo na igreja. Não é que ele vai vir num lugar que você só fala mal, que é ruim para você. Ele vai querer, quando crescer, estar nesse lugar? Aí às vezes a gente não entende, pô, mas o filho do fulano, né? Só cresceu na igreja. Só cresceu em altura. Mas não foi crescendo no ensino, na boa palavra. Porque às vezes não era nem a igreja. A igreja tem os seus problemas, tem os seus defeitos. Mas o pai e a mãe têm que ter sabedoria. Tem que ter sabedoria. E às vezes muitos filhos de crentes não estão por causa às vezes dos próprios pais, porque não tiveram o quê? Sabedoria. Porque o assunto da mesa, do jantar e do almoço era, que a igreja não vai querer ficar. Vai querer ficar? Não vai. Tem os seus problemas? Tem. Mas a igreja é boa. Eu não sei quem foi falar com Ana Beatriz, alguma coisa de igreja. Não, minha igreja é boa. Minha igreja é boa. Olha só que legal. Vai falar mal da igreja dela para tu ver. Não vai falar. Então, e a gente tem que ter esse entendimento, né? Tem as falhas. Aqui na pregação eu disse que a igreja cometeu os seus erros. Mas graças a Deus hoje tem outro foco, tem outro pensamento, né? Não é pela espada, né? Não é pela espada. Então a gente tem que ter essa consciência. E às vezes a gente se surpreende. Pô, vem alguém que está novo na igreja. Por quê? Porque ela está buscando. Porque ela se entregou mesmo. Porque quando ela fala com Deus, ela fala, Deus, eu errei mesmo. Me renova, muda a minha mente, muda meu coração. E às vezes tem outro que está ali, está preocupado, só fica olhando para os lados. O que vão pensar de mim? Aí, em vez de se entregar no culto, em adoração, prestar atenção na palavra, está olhando assim, olha a roupa daquela irmã lá, fulano, né? Fica ali, colocando defeito, um monte de coisa, mas ela mesma não está ligando para a busca, para aquilo que está sendo pregado, para aquilo que está sendo ensinado. Em vez de dedicar um momento, adora a Deus, adora o Senhor, preste atenção na palavra. Às vezes a palavra naquele dia não atingiu, mas atingiu outros. E não foi bênção por isso? Só vale quando é bom para você? Não pode. Então só valeu porque o louvor me agradou. Mas agradou a Deus? Você perguntou? O louvor hoje não me agradou. Mas e Deus? Porque o louvor não é para você, é para Deus. A gente louva para Deus. Claro que a gente gosta que seja um bom louvor, mas e aí? É para você, é para a gente? Não. É para o louvor e para a igreja estar adorando ao Senhor. Agradando se você gosta ou não daquele louvor daquele dia. Tentando impregnar a palavra se a pregação naquele dia tu gostou ou não. E quem está do teu lado? E quem está assistindo? Então, às vezes a pessoa vem para a igreja, frequenta uma denominação, uma congregação, ela está mais preocupada com o outro do que com ela. Está mais preocupada em ver defeitos do que ver coisa boa. Tem gente que o copo sempre vai estar meio vazio. E tem gente que o copo sempre vai estar meio cheio. Essa é a diferença, talvez. Ela vai querer aproveitar o melhor daquilo ali.
naquele momento, naquela situação para ela, de alguma forma. Até em lugares que desagradam a gente, não é o caso da igreja, mas ambientes e outros ambientes, talvez você possa aprender alguma coisa daquilo ali. Roberto já era aqui da igreja. Não, também não era. Aham. Tem algum mistério aí nesse negócio aí. Está no momento de adorar, né? Uhum. Não somos. E isso não pode nos travar. Isso não pode nos paralisar. A gente tem que seguir. A gente tem que caminhar. Né? E na caminhada de fé, na caminhada nossa de fé, a gente vai ver gente que continuou, vai ver gente que se desviou, infelizmente. A gente vai ver. A gente vai encontrar. Né? E a gente tem que continuar se agarrando e orando, ora pelaquela pessoa. Deus vai enviar mais gente, vai enviar outros, né? Então, a igreja... Gente, as cartas para as 7... 7 o quê? Igreja. A carta é para a igreja. As cartas de Apocalipse é para a igreja. Desvendaram aí o mistério aí? Ah, era a jarra? Ah. Aham. Aí pegou o gosto, né? Entendi. Amém. Sai as irmãs do mistério, revelou o mistério aí. Amém. Uhum. Olha só. De propósito, né? Aham. Meu Deus. Deixa eu pegar uma água aqui. Já aconteceu isso comigo, mas não foi armado não, foi de verdade. Lá em Vital. E aí vieram falar comigo, tem um cara que tá lá no banco e deitou. Eu falei, deixa ele lá. Pronto, ficou.
Aí no final fomos falar com ele, né? Teve um que a gente abordou numa ida na rua, levar quentinha, né? Ficou lá frequentando a igreja. Acho que virou membro lá, se não falha a memória. Deus faz essas coisas, né? E a gente tem que estar preparado. Porque podem aparecer pessoas aqui de outras religiões, né? Pessoas que estão lá desvalidas. Qual vai ser a nossa reação? Vai ser de enxotar ou de receber? Né? Então a gente tem que olhar, assim, o que Jesus vai fazer. É claro, entenda, eu já tive vontade, já fui em algumas situações na rua, que às vezes se tu puder, tu quer levar para tua casa, mas você não pode levar, né? Você não pode levar por diversas questões. Mas, e aí não é você, é a instituição, ok? E também não vai ser só aqui em Itaipuaçu, não. Tem que ser a instituição, com as cabeças pensantes desse trabalho social que a igreja tem, fala assim, o que a gente vai fazer ao nos depararmos com isso? Já tive numa situação que a gente se deparou, estou falando sério, acho que Deus colocou a gente ali com a moça de, acho que 30 anos, com espectro autista, 10 horas da noite, no centro de Niterói, e ela carregava aquele cartão que dizia o nível de espectro, e dentro disso ela tinha, eu sou autista, ela falava tudo aquilo que estava escrito aqui. Mas moça, você veio de onde? Ela veio de um lugar longe pra caramba, do interior do Rio, que ela viu na internet, ela saiu de casa, a gente não sabia nem se a família dela sabia que ela estava ali. E ela pegou e foi embora, mas aquilo me incomodou tanto. Falei, cara, vão estuprar essa garota aí na rua, vão fazer alguma coisa. Aí peguei um rapaz que estava comigo, uma outra moça, para ir junto comigo, e levamos ela no CAPS, ali em Niterói. Graças a Deus, tinham 3 psicólogas de plantão naquele dia. Aí elas acolheram, mas eu fiquei ali, insistindo, falei, só saio daqui depois que ela foi atendida. E bati lá no portão, aí tinha uma van, aí eu fiquei sabendo que a van leva para um abrigo, não sei o que. Eu insisti, falei, eu não vou sair daqui. Aí as psicólogas vieram, aí eu expliquei, ela tem um espectro autista, ela tem a carteirinha, e ela sempre repetindo, né, as mesmas coisas. Aí acolheram ela. Não, a gente vai fazer. Aí eles deram lá, encaminharam a fazer contato com a família para saber se sabiam que ela viu um vídeo no YouTube, olha só, né? Mas o cuidado tem que ter. Ela viu um vídeo no YouTube de uma pessoa de Niterói que tinha e ela ia buscar esse tratamento, né? Olha só. E foi, né? E levaram ela para o hotel, aí no dia seguinte ela ia voltar lá para o CAPS lá e iam tentar encaminhar ela para casa. Então são situações, né, que a gente se depara, né, citou esse negócio aí, lá em Vital é uma igreja muito acolhedora nesse sentido, né? Mas ela tem uma outra estrutura, tem uma galera de outra estrutura. Mas, por exemplo, nós se pinta alguém para levar para um lugar alguém que é viciado em drogas, né? É uma outra estrutura. Então, quando a gente fala que não tem preparo, não estou dizendo que também é uma crítica, não, mas para onde a gente leva também, né? Eu não posso falar para você também levar para sua casa, né? Porque a gente não sabe quais situações que aquela pessoa está ali naquele momento, mas ela precisa sim ser acolhida, ser cuidada, né? E a igreja tem que se movimentar. Mas eu glorifico a Deus porque tem muitas igrejas
muitas denominações que abraçam essas causas, né? Que bom que tem. Eu já tive experiência de levar uma pessoa lá em Campo Grande para um abrigo, né? Então, eu não sei se eu faria, eu não estou dizendo que eu não faria, mas talvez não faria naquele horário que eu fui. Mas a gente fica tão desesperado, né? Mas aí Deus vai dando experiência para a gente, que eu fui levar uma pessoa num lugar chamado Vila Aliança, ali num lugar perigosíssimo, mas a ânsia de querer ajudar era tão grande que eu catei 3 colegas lá do grupo jovem lá e a gente levou. E depois a gente foi no lugar de dia, a gente não viu isso à noite, tá? Deus nos guardou pela nossa, acho que a nossa ingenuidade, vou falar assim, de num lugar perigoso. Então eu não faria isso hoje, porque eu sei que é um lugar perigoso, extremamente violento. Não faria naquele horário, naquela situação. Ia ter que esperar um pouco, né? A gente quer muito fazer. Isso é legal. A gente não pode deixar isso morrer em nós também, né? Mas a gente também tem que ter os devidos cuidados, né? Nesse sentido. Mas a igreja, e quando eu falo igreja, não, a igreja como um todo, né? Como instituição, ela tem que promover essa acolhida, esse recebimento. A igreja metodista tem trabalhos excelentes, né? Tem um Carlota, que acolhe, né, os idosos. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir lá em algum momento. Se não tiver, quando tiver a divulgação, para ir lá fazer uma visita, né, que acolhe pessoas já com a idade avançada, né? Tem ali esse trabalho ali maravilhoso ali, que é um lugar que precisa de muita ajuda mesmo, não só financeira, mas de doações, né? E tem muita gente que nem sabe, mas tem esse trabalho, né? Eu não tenho conhecimento de um trabalho voltado para morador de rua, assim, usuário de drogas, né? Ou enfim, de drogas lícitas e ilícitas, não tenho, mas existem outros. Eu tenho conhecimento de outros lugares. Tem um casal, tem um amigo meu, que a esposa dele é pastora, e eles estão com um trabalho bem bacana em Itaguaí, de um centro de recuperação. Qual é o nome do projeto? Casa de Maqui, lá em Itaguaí. A pastora Suzana, que é a esposa do Miguel, que é um amigo meu do trabalho. Eles têm um trabalho bacana com homens. Ela tentou abrir com mulheres, mas não, infelizmente não foi à frente, mas ela tentou abrir. Tem um trabalho com homens, ex-usuários, né? Tem um tratamento ali, eles têm essa experiência, têm esse chamado, né? Às vezes a gente quer, mas também não tem um chamado, não tem experiência, mas a gente, de repente, encaminha, né? Para quem tem, né? Mas, enfim. Que horas tem? 10 e mais 5 minutos. E depois a gente, né, não vamos concluir isso aqui hoje. Então, permita o Espírito Santo usar a sua vida e seu testemunho. Acredite, toda ferida fechada é um ministério aberto. Então, Deus nos cura, né, para nós sermos instrumentos de cura também para as outras almas. Para a gente ser instrumento também para as outras vidas, com as experiências que nós tivemos, né? Homens com os homens, as mulheres para outras mulheres, né? Continua, Alexandre, para a gente encerrar. Vou ler mais esse aqui, a gente encerra. Para a reflexão, quais são os grandes feitos de Deus na sua vida? Isso é para você anotar, o que Deus tem feito pela minha vida. Compartilhe com o seu grupo. Então, compartilhe com as pessoas que você conhece. Para a oração, ore pedindo ao Espírito Santo para que Ele te ajude a discernir quais são os testemunhos que você vai compartilhar. Talvez nem todo testemunho você tem que compartilhar. Pastor, ainda não tenho tanto testemunho. Então Deus vai te dar testemunho aí para você compartilhar. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar? Chamar aqui a Lena e o Antônio aqui à frente. Nós vamos orar. Daqui a pouco a gente vai ter uma saída aí para evangelismo.
Vamos aqui orar pelos dízimos e ofertas e a oração? Amém? Vem aqui vocês dois. A Helena vai orar pelos dízimos e ofertas e o Antônio pelos pedidos de oração. Amém? Aleluia. Pai querido, Pai amado, neste momento queremos, Senhor Deus, agradecer pela vida do teu povo, a qual o Senhor tem dado, Senhor Deus, a provisão, a qual o Senhor tem dado o sustento, Pai querido. Muito obrigado, Senhor Deus, que a nossa finança possa ser bênção na tua casa. Muito obrigado, ó Deus, porque é o Senhor que nos ajuda, nos dá força, nos dá saúde, para que possamos trabalhar, para que possamos, ó Deus, ajudar na sua casa com a nossa finança. Agora te peço, ó Pai querido, pelas pessoas que nesse momento se encontram desempregadas, que o Senhor possa abrir portas, ó Deus, de emprego, Senhor Deus, que possa dar o sustento para o teu povo, em nome de Jesus, ó Deus, e que todo, Senhor Deus, todo o dinheiro que entrar neste lugar, nós sabemos que é abençoado, que possa, Pai querido, aqueles que tomam conta, possa usar da melhor forma possível, que tu oriente, que prospera, Senhor Deus, cada dia mais as finanças que entrar na tua casa e que tu prospere cada dia mais a finança do teu povo. Nós te agradecemos por tudo que tu tens feito, te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa nesta manhã, aprendendo mais da tua palavra, aprendendo mais de ti, aprendendo como nos comportar melhor, aprendendo a ser curados, ser pessoas saradas, para podermos curar, para podermos sarar pessoas, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque, como lemos, feridas fechadas são ministérios abertos. Então, ó Deus, que nossas feridas possam ser fechadas nesta manhã e que ministérios possam ser abertos em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui para te apresentar, Senhor, pedido de oração, Senhor, pedidos de portas de emprego, Senhor, pedidos de cura, de libertação, de renovo, de restauração, Senhor. Aqui está depositado não só o pedido do teu povo, Senhor, mas sim a fé do teu povo, Pai, a nossa fé, Senhor. E que desses pedidos, Pai, que amanhã nasçam, Pai, novos testemunhos, Pai. Que é quão importante, Pai, nós damos o nosso testemunho, Pai, os seus feitos, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, aleluia. Vou dar dois breves avisos. À noite serão outros. Vou falar aqui sobre o retiro de impacto. Se aquele irmão que quiser, pode fazer o Pix. Tem um Pix da oferta aí atrás dos bancos, amém? Aleluia, das cadeiras. Achou aí, Alexandre? Quero dar dois avisos. Um é sobre o retiro e o outro sobre o arraial, que é sábado que vem. Fazer um chamamento aqui. Retiro 2025, de 26 a 28 de setembro, retiro de impacto 3, valor R$ 320 por pessoa, sítio Gabriel, em Papucaia. Então você, meu amado e minha amada, que ainda está compondo aí o dinheiro, né, para entregar, você que ainda não entregou nada, ou se você entregou uma parte, procure quitar o seu convite, o seu ingresso, para que a igreja possa arcar com a entrada, né? Porque tem que dar uma porcentagem por conta das vagas a serem seguradas, ok? Serão momentos de busca, serão momentos impactantes de busca pelo Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, né? Terão ali palavras que serão ministradas aos nossos corações. Os quartos são com ar-condicionado, tem uma fotinha ali. O sítio, esse valor já acompanha as refeições, café da manhã, almoço, janta
E eu acho que vai ter uma ceia também. E também compõe lá, vai ter um momento, óbvio, de lazer, com piscina, salão de jogos, acho que tem campo de futebol também. Amém? Aleluia. E tem sábado que vem, dia 26, quis enfatizar também esse aqui, porque já é sábado que vem. Tem uma lista lá no grupo da igreja, com que você vai colaborar. Então lá não é uma festa que vai ser vendido nada. Não vai ter isso lá. Né? Como às vezes a gente está acostumado em alguns outros arraiais, né? Que você compra o carro. Não vai ter isso lá. Então a gente precisa, você que vai participar, que você colabore. Tem uma lista lá que a Daniela já colocou lá, com doce, com bebida, enfim, com descartáveis, né? Com coisas salgadas, para que você coloque o nome lá, para você participar e para você também, seja qualquer coisa que você for levar, doar, você também tem que levar uma bebida, tá? Não vai ter específico assim, alguém que não, todo mundo que for participar, leve uma bebida, ok? E no sábado de manhã o Eduardo pediu aos homens, então eu vou estar lá também, estou convocando aqui os homens da nossa igreja, às 9 horas da manhã, para estar lá na casa do Eduardo e da Fernanda, para ajudar a enfeitar lá o espaço, o ambiente, ok? Amém? Aleluia. Foi esses dois avisos que eu queria enfatizar. À noite teremos outros avisos, amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Vamos impetrar a bênção. Aleluia. Que você tenha um domingo abençoado. Que Deus fale contigo daqui para a noite. E você estará aqui à noite também recebendo uma palavra, louvando a Deus e adorando ao Senhor. Aleluia. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a igreja em toda a terra. E a igreja diz: amém. Palmas para Jesus. Tenha um excelente almoço.